Money Report, entrevista agora, Guilherme Weigert, CEO da Conexa Saúde, plataforma de telemedicina que tem se desenvolvido muito no Brasil ultimamente. Guilherme, tudo bem? Como vai? Bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Guilherme, a Conexa se tornou uma plataforma independente de telemedicina do Brasil com os aportes que recebeu nos últimos tempos. Como é que foi deixar o mercado B2B para entrar direto no B2C, que é um outro universo, um outro planeta, possui uma outra lógica de operação? Não, perfeito. Primeiramente, assim, o mercado de telemedicina no Brasil, ele é muito novo, né? E ainda o comportamento ele tem que ser bem observado. O que a gente entende é que a gente não deixou o segmento B2B, muito pelo contrário, o B2B e o B2C são extremamente complementares. Eles têm muita relevância para cumprir o papel da empresa, que é, de fato, levar a saúde para o maior número de brasileiros, independente da margem que possam proporcionar para a Conexa. Então, a gente vê que os dois segmentos são segmentos importantes para democratizar a saúde no Brasil. Há muita diferença na metodologia de trabalho na plataforma, na hora de oferecer um serviço para um hospital, onde atua um médico que vai falar com o paciente, e oferecer um serviço para uma grande empresa, onde um funcionário vai ser atendido. Você praticamente inverte a lógica do balcão, né? Como é que você trabalha uma ponta e você depois vai trabalhar outra ponta? Perfeito, assim, a mecânica é muito parecida, porque você tem, em geral, uma conexão entre o usuário, que é o paciente, quem está precisando do serviço, e um médico ou profissional de saúde, quem está oferecendo o serviço. Então, o que a gente vê, a diferença maior, na verdade, é onde os dois se encontram, né? Então, quando você está com um colaborador, né, com um funcionário de uma grande empresa que está sendo atendido de forma remotamente, a experiência de utilização dele é bem diferente. Então, ele consegue, com poucos cliques, ser atendido por um médico, com uma apresentação assim, de qualidade, com todo o cuidado e postura que um médico tem que ter, e com um serviço sendo feito de forma tecnológica essa abordagem. Quando você está num hospital, né, esse paciente ele já está entendendo que a mecânica de experiência dele é diferente. O que a gente vê existe tanto um grande volume, uma grande necessidade do usuário de ter os serviços no hospital que são imprescindíveis, e aí o que a gente vê, infelizmente, é que grande parte desses serviços poderiam ser resolvidos pela telemedicina. Então, a gente vê um modelo muito hospitalocêntrico, que o paciente acaba indo para o pronto-socorro por qualquer motivo. E quando você tem uma ferramenta com uma experiência muito boa, em que você resolve mais de 80%, 90% dos casos, você torna a experiência de acesso dele muito melhor. Então, é bem diferente, né? Mas a gente entende que cada um tem o seu papel. A telemedicina, na triagem médica, tem um papel, mas o hospital também tem um papel importante nessa cadeia. Então, são complementares. Qual o local mais distante de um centro médico de grande porte? Ou qual o local mais distante em que um profissional de saúde trabalhando com vocês já atendeu um paciente? Vocês têm esse mapeamento? Temos, assim, eu poderia falar dentro do Brasil, a gente tem, em todos os estados do Brasil, a gente está presente, né, com a telemedicina, então já fez atendimento de forma bem global. A gente tem, hoje, assim, a gente tem consultas sendo realizadas nos Estados Unidos, né, de pacientes nos Estados Unidos, médicos nos Estados Unidos. A gente até tem consultas na Malásia, né? Então, assim, dentro do nossa assim, dashboard, a gente vê Malásia, Canadá, Reino Unido, México, Colômbia, Portugal, diversos centros como esse são muito distantes, recebendo atendimento do Brasil. A telemedicina, bom, ela veio mesmo para facilitar o acesso a especialistas para quem vive no interior, em localidades distantes, né? Em locais mais precários, vocês já conseguiram atingir pacientes e médicos também, por meio de vocês, foram pedir ajuda para profissionais de grandes centros? Não, sem dúvida, a telemedicina é um recurso tecnológico que pode contribuir bastante para a democratização do acesso à saúde num país que a gente sabe que geograficamente é muito grande e desigual.
Então, pra você ter noção, você tem regiões do Brasil, como o Maranhão, que tem 0,8 médicos por 1.000 habitantes. E Brasília tem 4,4. Então, é bem desigual essa distribuição médica. E a gente sabe que a telemedicina ela apoia também a desafogar de forma mais eficiente o sistema de saúde, resolvendo na teleconsulta com qualidade, segurança, viabilidade financeira, a maioria dos casos, permitindo também que os hospitais e os prontos de atendimentos atendam a quem realmente precisa ser atendido no local presencial, e tirando um pouco esses médicos, esses pacientes que não têm uma urgência para serem atendidos nesses centros, né? Então, é uma solução que veio para ficar e a gente está vendo isso nesse cenário de Covid, mas com uma oportunidade enorme de também entrar em outros diversos cenários de doenças crônicas, de doenças agudas, fora o Covid. Os médicos conseguiram aprender a lidar com essa plataforma com rapidez? Sim, assim, a pandemia ela serviu para mostrar, né, para os médicos e também para os pacientes de diferentes perfis que a telemedicina é uma plataforma sofisticada, né? Então, assim, a gente consegue através de robustez e segurança, mas ela também é muito fácil de ser utilizada, né? Então, a gente agregando uma plataforma intuitiva para esses médicos, fica muito mais fácil eles utilizarem do que aderirem, né, fazer a adesão adequada da telemedicina. E o que a gente viu na pandemia é que grande parte dos médicos tiveram suas receitas reduzidas, porque seus consultórios foram fechados, os pacientes ficaram nas suas residências e não quiseram ir para o hospital, ou seja, você criou um ambiente favorável para a telemedicina, onde os profissionais de saúde estavam ociosos, porque não podiam mais trabalhar por conta da pandemia, e os pacientes requerendo muito o serviço médico. Então, com isso, você fez um efeito de adoção, tanto para o paciente quanto para o médico. Quais as especialidades médicas que mais se adequaram à telemedicina? De primeira, a gente viu uma adoção grande nos generalistas, nos otorrinos, nos pneumologistas, por conta do Covid, nesse momento. Mas o que a gente percebeu é que 40%, 50% no início da pandemia eram atendimentos para coronavírus, e a gente foi percebendo uma migração. Hoje, grande parte se concentra na dermatologia, uma outra parte na psiquiatria, cardiologia, neurologia, que são especialidades que também são muito comuns do ponto de vista prático e no atendimento presencial. Então, a gente está começando a ver características semelhantes do movimento, porque na prática o paciente é o mesmo, a demanda por serviços é o mesmo, só que quando se coloca isso na tecnologia, você acaba tendo uma oferta em escala para essas especialidades. A telemedicina ela vai chegar em breve com força ao sistema público de saúde? Sem dúvida, assim, a gente vê o sistema de saúde como um dos mais beneficiados, porque a gente percebe que tem, sim, uma ineficiência, uma alta demanda, né, e poucos profissionais para prover esse serviço, ainda mais quando a gente vai para serviços públicos em áreas remotas. Então, a telemedicina vai ser uma realidade nos serviços públicos e vai melhorar muito a eficiência do sistema e trazendo acesso à saúde. E como é que fica a proteção de dados? Assim, porque a consulta médica ali existem dados privados que devem ser respeitados. Essas consultas são criptografadas de ponta a ponta, como os aplicativos de mensagem. Como é que essa lógica ela se mantém? Perfeito. A proteção de dados é a mais importante no setor de saúde, porque a gente sabe o quanto que esses dados são sensíveis. Então, a gente utiliza a plataforma totalmente HIPAA Compliance, segura e com proteção e criptografia de ponta a ponta, tá? E mais do que isso, essa ferramenta, além de segura, ela tem que ter os dados registrados para que a gente consiga comprovar que aquela consulta realizada por meio de tecnologia foi feita e da melhor forma possível, né? Diferente do que a gente vê alguns médicos utilizando serviços de comunicação, como o telefone, o WhatsApp, para fazer a teleconsulta, e aí você não tem tanto essa proteção que as plataformas seguras oferecem. E existe um prontuário médico? Existe o prontuário médico digital, do mesmo jeito que
em cada consultório o médico tem o prontuário do seu paciente, e esses prontuários eventualmente podem ser unificados, quer dizer, toda vez que o sujeito usar os serviços de vocês, independente da especialidade, aquilo vai para um banco de dados e ele vai ter um prontuário geral em que o médico que atendeu o paciente ele tem condições de dar uma olhada integral nos problemas de saúde que o paciente tiver? Tem, no caso? Tem. A gente tem um prontuário eletrônico, ele é focado no paciente, né? Então, esses dados são do paciente e ele pode, sim, sendo atendido por diferentes médicos, oferecer acesso desses dados que estão sendo registrados para diferentes médicos poderem complementar e entender a jornada do paciente como um todo. Mas essa é uma opção do paciente? É uma opção sempre do paciente. Tá? O médico teria que perguntar ao paciente... Não, na verdade, a própria plataforma, no momento em que ela é colocada, a gente faz esse questionamento até por termos de uso, e ele tem que aceitar essa liberação. Mas não precisa, para cada médico, ele oferecer. Então, depende muito se a gente está utilizando a plataforma dentro de um hospital, se a gente está utilizando a plataforma no B2C, ou se a gente está usando, por exemplo, um plano de saúde. Então, a lei de proteção de dados, é óbvio que a gente está aqui sempre querendo oferecer a melhor experiência possível para o paciente, mas sempre com as boas práticas e, obviamente, seguindo as normas da LGPD. Guilherme, muito obrigado pelas suas explicações. Money Report entrevistou agora Guilherme Weigert, CEO da Conexa Saúde, uma plataforma de medicina, a plataforma independente de telemedicina, que é a que mais cresce no Brasil no momento. Guilherme, parabéns, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer.